Olá Fighters, aqui é a Luatian e eu venho trazendo para vocês mais uma outra análise. Dessa vez o pedido foi feito pelo Hudson, né? E eu também venho pedir desculpas para ele porque eu não consegui fazer uma build baseada na Pharah, tava muito difícil. Fiquei uma semana basicamente tentando, mas eu não consegui. Desculpa, viu? Mas eu vou acabar fazendo o Silverthorn, que pra mim ficou muito mais fácil porque eu já jogava muito com essa build, tá? Da próxima vez eu vou dar um jeito de fazer e vou postar aqui, tá? Bem, vamos começar aqui então. Que o clã que ele escolheu foi Pelimun, né? Como eu tinha dito, eu não consegui fazer a da Pharah, mas eu vou fazer de Silverthorn. Bom, vamos lá. Pelimun, ele é um clã que utiliza Soul como seu principal recurso, é onde você precisa aumentar ela, né? E fazer superior cal. E muitas vezes você pode conseguir units quase de graça e também pode fazer combo para conseguir um ataque a mais. E também no caso do Silverthorn tu vai poder aumentar o power, por exemplo o power do leão, que futuramente eu vou explicar isso. O lado ruim de Pelimun é que ele é um clã muito chato e difícil de jogar, e mesmo se você souber o que você quer fazer com o seu deck, você pode se embolar, porque ele é muito chato de jogar, muito chato mesmo, mas mesmo assim ele é um clã bem divertido de se jogar. E Silverthorn, que é o que eu vou fazer, ele no caso, o Subcamp até hoje é o mais fácil de jogar, porque na minha opinião ele tem combo mais fechado e é barato. Esse é um outro motivo, ele é muito barato, os custos são muito baratos e Silverthorn também filtra, ele faz filtro e deixa mais trigger, você pode deixar mais trigger no deck, que eu vou explicar pra vocês como é que faz. Bom, vamos começar aqui. Vou começar pela starter, né, que é a Emily, Silverthorn Beast Tamer Emily. Bem, tem outra starter também, que é a Ionera, que depois eu vou explicar porque que eu não estou usando ela. A Emily, ela... deixa eu explicar aqui, Forerunner, como todo mundo sabe, né, que puxa pra retaguarda depois da raid. E a habilidade dela é o seguinte, put this unit into the soul, lock coloque essa unit na sua soul, olhe até 5 cartas do topo do seu deck, escolha um G1, um G2 e um G3 com Silverthorn no nome e coloque na sua soul. E depois o restante você vai pôr no seu deck e vai embaralhar. Esse é o principal conceito que eu gosto dela, o shuffle, o embaralhar. Fora o fato dela puxar 3 cartas para minha soul, mas eu gosto dela mesmo por embaralhar, já que Silverthorn ele é um clã que vai filtrar a soul, né? Geralmente colocando carta na base, é sempre bom ter alguma carta que você vai usar para dar uma embaralhada, porque senão seus trigger, que você tudo colocar vai um trigger, defesa perfeita, vai ficar tudo lá na sua base, ok? E a Ionera ela é boa também porque ela vai aplicar pressão. A habilidade dela é o seguinte, né? Ela tem a Forerunner e a habilidade dela é o seguinte: quando o ataque acerta, durante a batalha, quando essa unit dá um auxílio a uma Vanguard com o nome de Silverthorn, você pode olhar 2 cartas do topo do seu deck, escolher um Silverthorn e colocar na soul. E a outra carta você vai pôr na base do seu deck. Bem, eu gosto dela. Eu também gosto de usar ela às vezes porque ela vai aplicar uma pressãozinha. E ela vai, além de aplicar pressão, se o ataque acertar, que no caso, principalmente agora com o Stride, você vai poder olhar 2 cartas e escolher uma das 2 cartas do topo do seu deck para Soul. Ou seja, basicamente ela vai enviar uma carta da sua Soul para sua Soul de graça. E ela tem uma grande vantagem agora, na minha opinião, por causa do Stride. Porque o Stride ele vai ter um pouco mais de power do que ele costuma ter. E principalmente a Luquier, que a Luquier ela só vai trocar de carta, ela não vai aplicar nenhuma grande pressão, né? E essa carta vai ser muito propício para usar ela por causa disso. Como eu disse, eu já prefiro a outra pelo fato de embaralhar. E também, no meu caso, que eu vou usar a Luquier e o seu Cross, no caso, se eu der raid na Venus e eu não tiver a Luquier na Soul, eu posso colocar a Luquier para minha Soul, né, com a ajuda dela, já que eu poder escolher uma G1, G2 e a G3, que no caso vai ser a Luquier. Basicamente é para isso que eu uso ela, mais para embaralho. Os meus triggers, eu vou usar o Silverthorn Barking Dragon, a Ryu, que é a Silverthorn Juggle Nadia, o Draw, que é a Silverthorn Marionette Natasha, e o Poison Juggler.
eu vou usar nesse deck, porque como ele é um deck muito barato, ele não tem tanta necessidade de draw, eu vou usar 8 críticos nele. 8 críticos, 4 draws e 4 heals. Já me aconselharam a usar stand por causa do leão. Porém, infelizmente, no meu caso, eu não consigo jogar com stand. Mas eu também recomendo vocês colocarem stand, deixar assim e trocar o heal, já que Silverthorn enche o campo com facilidade, né, por causa do efeito da Vênus. Eu também recomendo vocês colocarem um stand para combater com o leão, ok? Bem, vamos agora para o G1. O G1 eu vou usar 4 Irinas, 3 Elma, 3 Ana e a 4 Lídia. Bom, a Irina faz o seguinte, ela é a minha filtradora, é filtradora? Ela que vai filtrar o meu deck. Porque a habilidade dela é o seguinte, quando ela é colocada na vanguard ou retaguarda, e se você tiver um Silverthorn na sua vanguard, você pode olhar 2 cartas do topo do seu deck, escolher um Silverthorn, colocar esse Silverthorn que você escolheu na soul e colocar outra carta na base. Ou seja, você tá fazendo um combinho com ela, tá ativando a habilidade dela. Vai lá. Geralmente, algumas cartas, você vai lá, olha o topo. Talvez, como tem outras cartas de Paylimon que você vai dar o Soul Charge, não vai dar essa oportunidade de você escolher, né? E geralmente você vai dar o Soul Charge, você não vê que carta que é, você só vê a carta na hora que você vai pôr. E geralmente, às vezes, você coloca um trigger. Eu gosto dessa carta porque ela dá ela dá vantagem de você escolher. Aí, geralmente, você vai lá, puxa a primeira carta, é um trigger. Aí você vai lá e puxa a segunda carta, podia ser um G1 ou G2. Aí você vai pegar aquela primeira carta aqui, poderia ser um Soul Charge qualquer, e colocar na base, e colocar aquela segunda carta, que era a carta que às vezes você precisaria colocar na Soul, né? E ela vai filtrando, porque dá pra você fazer o combo de enviar ela pra Soul, e puxar de novo, e fazer o filtro de novo, né? Isso vai deixar no seu deck trigger, né? Que é o que eu depois que eu filtrar o suficiente, aí eu vou usar a habilidade da Amy, que é de dar uma embaralhada. Ou seja, eu vou ter muito mais trigger e muito mais chance de tirar um trigger do que antes. Vamos para Zelma. Silverthorn, assistente Selma. A habilidade dela é o seguinte: escolha outra retaguarda com Silverthorn no nome e coloque na Soul. Quando essa unit é colocada na retaguarda, se você tiver um Paylimon na vanguard, você pode pagar o custo. Se pago, escolha uma carta com Silverthorn no nome, que não seja ela, que não seja a Zelma, e chame na retaguarda, né? Ela é muito boa, eu uso ela geralmente para combar com a Irina, porque eu primeiro coloco a Irina, ativo a habilidade da Irina, filtra uma vez, coloco a Zelma, mando a Irina para Soul. Como a carta não diz que não é permitido você puxar a mesma carta que você colocou, eu puxo de novo a Irina, aí eu vou dar outro filtro no deck. Essa é uma grande vantagem. E o mais legal ainda, você pegar e fazer ela com o Bright Lion, porque se ele estiver no campo, basicamente você vai dar mais 3k para ele. Depois eu vou explicar o porquê, ok? Vamos para Ana. Silverthorn Beast Tamer Ana. Counter Blast 1. Quando o ataque acerta a vanguard, durante a batalha que essa unit auxilia um Paylimon, você pode pagar o custo. Se pago, você vai escolher um Silverthorn no Silverthorn da sua Soul e chamar na retaguarda. E no final desse turno, você vai ter que colocar essa carta de volta na Soul. A Ana, ela é muito boa para fazer aquele combinho de pressão. Você vai, na minha opinião, eu faço assim. Eu faço uma fileira com a Ana e com a Mariska, né? Que a Mariska tem basicamente a mesma habilidade dela. O problema é que tem que ela acertar, né? Porque não é G2, óbvio, não vai dar auxílio, né? Eu coloco geralmente as duas na mesma fileira, ou se não, coloco ela numa fileira e ela atrás da vanguard, mas geralmente vai estar a Emily, né? E vai dar essa pressãozinha. Se o ataque de uma das duas acertar, né? De preferência, se as duas acertar e se eu tiver uma fileira vazia, eu vou poder fazer mais um ataque. E dependendo do caso, eu vou poder puxar as mesmas cartas. Não, pior que não dá pra fazer isso, eu me enganei. Bom, basicamente é isso. Eu geralmente gosto de colocar as duas na mesma fileira, que dá um combo forte.
porque vai aplicar uma pressão chata no meu oponente. Geralmente ele vai defender elas, para depois tentar defender a vanguarda, dependendo da maneira que você for atacar. E se o ataque acertar de uma das duas, se uma tiver atrás da vanguarda ou tiverem na mesma fileira as duas, isso vai gerar mais um ataque a mais, porque você vai puxar para cada acerto, né? Por exemplo, a dela, se acertar, você pode puxar uma carta, e se ela acertar, você pode puxar outra carta, ou seja, seria mais um ataque. E no final do turno essas duas cartas voltam, ou seja, você vai poder fazer o mesmo combo de novo. E como o Pelimu ele é um clã barato, basicamente é só essas duas cartas e a Vanguard que precisa pagar Counter Blast. Se você quiser, você vai poder fazer esse combo muitas vezes. Isso vai aplicar uma boa pressão no oponente, que é muito chato. Eu sei porque eu já joguei muito contra o Pelimu, né? Bom, temos aqui a Sentinel básica de cada deck, né? Que é aquela Sentinel que você vai colocar na Guardian, descartar e defender, ok? Que é aquela Sentinel básica que todo mundo tem que ter deck, porque se não tiver Sentinel você acaba se ferrando, né? Ok? Bom, eu coloco 4, não sei se tem gente que coloca 3, mas eu geralmente uso 4. Bom, agora vamos para G2. Vamos começar pela Marisca, que é a carta que eu estava falando anteriormente, que ela tem o mesmo ataque da Ana, só que ela tem que acertar o ataque, né? Não precisa da Bust, ela só precisa acertar. Que a habilidade é o seguinte: Counter Blast 1, Condescendente ataca e acerta a Vanguard. Se você tem um período na mão da Vanguard, você pode pagar o custo, escolher um Silverthorn da sua Soul e chamar na retaguarda, né? E no final do turno essa carta vai voltar para sua Soul de novo. Então, ela tem basicamente o mesmo efeito da Ana. Se o ataque acerta, você puxa uma carta da sua Soul para retaguarda, acabou o turno, a carta volta, ok? Vamos agora para o Silverthorn Rising Dragon, que é aquela carta que ganha power por nome. A habilidade é o seguinte: quando essa unit ataca, se você tem a Vanguard com Silverthorn no nome, ela vai ganhar 3.000 de power até o final da batalha, né? Então ela é aquela carta que vai ganhar power por ter uma Vanguard com tal nome, ok? Geralmente eu sempre tenho uma carta dessa em qualquer deck que eu vou fazer, sempre vou colocar uma carta dessa. Bom, e o leãozinho, que é outra parte do combo completo de Silverthorn, principalmente com a Mystic Looker, depois eu vou explicar o porquê, né? Que a habilidade dele é o seguinte: quando outra unit com Silverthorn no nome é colocado na retaguarda da Soul, se você tem um P1 na sua Vanguard, essa unit vai ganhar 3k. Ou seja, quando esse cara já estiver na retaguarda e uma carta for puxada da Soul, e essa carta for um Silverthorn, ele vai ganhar 3k. Ou seja, se você fizer um combo, beleza, puxei uma carta, um 3k, aí vai mais outra, puxei outra, mais 3k, aí outra, mais 3k, outra, mais 3k, e assim vai. Ele comba muito bem com as Lukieres, ambas Lukieres, ele comba muito bem, né? Porque a Venus Lukier, ela vai puxar até umas 5 cartas da sua Soul, e a Lukier, a outra Lukier, puxa 4, né? Então é impossível ele não ganhar power. E também a Mystic Looker vai fazer troca de 2 cartas. Então, dependendo qual retaguarda esse leão tiver, ele vai ganhar 6k de graça, basicamente. Então, ele... fora que com a Zelma, você pega e vai fazer o combo da Irina, que eu estava falando no início do vídeo. Ele também comba muito bem com a Zelma e com a Irina. Que tu coloca a Irina, filtra, aí tu coloca a Zelma, manda a Irina, puxa a Irina, filtra de novo, e se o leão estiver na retaguarda, ele vai ganhar mais 3k. E dá pra fazer isso com quantas Irinas tu puder colocar no campo. Ou Irinas não, com quantas Elmas tu puder colocar no campo. Porque, olha, vai dar um combo desgraçado e esse cara vai ganhar muito power. Vamos agora pro G3, né, pras bosses, no caso. Vamos começar aqui para a primeira Lukier, né, aquele dia de muita gente. E facada no bolso, porque é uma carta cara, porque ela ainda tá no meta, né? A habilidade dela é o seguinte: Limit Break, que como vou explicar aqui, porque às vezes tem alguma pessoa que não sabe para que serve Limit Break. Limit Break é uma habilidade que só se ativa se você tem 4 de dano, né? Se você tem 4 cartas para mais no seu dano, menos que isso não pode ativar, a não ser que tenha o delimitador,
que infelizmente Paylimon não tem, e se tiver, vai virar um campeão, né? Porque Silverthorn já é apelão, com Limit Break, e se tivesse, tirar ainda, vixi. Bom, a habilidade da Luquiera é o seguinte, Counter Blast 3, que é carinho, na minha opinião é carinho, escolha um G0, um G1, um G2 e um G3 Paylimon da sua Soul e chama separadamente nas retaguardas. Bom, ela vai chamar até 4 cartas da sua Soul, né? Só que tem que ser um grade de cada, né? Mas não é tão caro, porque pra chamar 4 cartas, cara, não é tão caro. É um pouquinho caro, mas é o suficiente. Fora que a segunda habilidade dela, que é a mesma habilidade do leão, porque a habilidade dela é o seguinte, quando um Paylimon é colocado na retaguarda da sua Soul, essa unit vai ganhar 3k até o final do turno, ou seja, ela é a mesma coisa que o leão. Por cada carta que sair e for pra retaguarda, ela vai ganhar 3k. Então, pode ser um pouquinho caro a primeira habilidade, mas dá pra você pegar e meio que juntar o preço da primeira com a segunda habilidade. Então, não vai ficar tão caro assim. O único ruim dela, né, que ela é uma carta com 10k. Esse é o único ruim dela. E hoje em dia é sempre recomendado as cartas ter 11k, porque para você defender, geralmente você vai precisar de 2 cartas para você defender ou mais, né? Quando você tem 11k, geralmente você precisa de uma carta para defender. Bom, carta de 10k no caso, desculpa aí, cartas de 10k no caso você vai usar uma. No caso das de 10, tu vai precisar de duas, uma de 10, uma de 5 e para mais. E agora vamos para Venus Luquier, que ela também tem um Limit Break, que eu acabei de explicar anteriormente, só que o custo dela é mais barato e eu acho melhor. Counter Blast 2, Silverthorn, né? Counter Blast 2 com 2 cartas de Silverthorn no nome. Não pode ser outra carta que não tenha Silverthorn no nome, ok? Digamos que se você tiver uma quantidade que nem aqui eu coloquei o Poison Juggler, você tiver ele no dano e tiver mais umas outras cartas, você não pode usar ele para fazer Counter Blast. Isso também é chamado de Special Counter Blast, ok? Só pode fazer Counter Blast com carta que tiver o nome Silverthorn, por exemplo. Isso acontece em outros clãs como Eradicator, subclãs como Eradicator de Narukami, Liberator de Gold Paladin e assim vai, ok? Continuando, Counter Blast 2, Silverthorn, Special Counter Blast, Soul Charge 2, tu vai mandar 2 cartas do topo do seu deck para Soul, que é o Soul Charge. Escolha até 5 Paylimons, exato, você não ouviu errado, 5 Paylimons da sua Soul, que os grades se somam até 6 ou menor. E chame separadamente nas retaguardas. E essa habilidade não pode ser utilizada até o restante do seu turno. Ou seja, é uma habilidade que você só pode usar uma vez. Ok? Eu gosto pra caramba dessa habilidade. E não é à toa que Luquier é uma carta bem cara, né? Porque ela basicamente vai utilizar cartas que você deu raid, cartas que você colocou na Soul, para poder encher o campo. Ou seja, digamos que entre aspas, ela vai reciclar, entre aspas. Né? Ela vai dar aquela recicladinha base de cartas que você usou para dar raid, por exemplo. E vai encher o seu campo. Se o seu campo estiver vazio, tipo, foi limpo por um no Narukami, ou foi limpo por um Kageru, ou por Shadow Paladin, nem se preocupa, porque se você tiver com a Soul cheia e tiver como pagar o custo, cara, ó, tá de boa, tá bem de boa. Tu vai chamar o que? Ter 5 cartas, tipo um G2 em cada uma, um G2 atrás e mais um G0. Que no caso você pode chamar de volta a Emily. Ou se não, só de Zoas, você coloca só de Zoas. No seu deck tu coloca uma Ioneira. Aí se tiver uma Ioneira na tua Soul, tu puxa a Ioneira e começa a filtrar de novo o deck. Só não filtra demais pra não ficar em deck off, pra não acabar deck off. O out deck out, deck off, cada um tem uma maneira diferente de falar. Então, basicamente essas duas cartas são uma das cartas mais caras de Vanguard, mas não é à toa, né? O preço é mais ou menos baixo, custo baixo, mas também faz um estrago desgramado.
e te salva o pescoço naquele momento que você menos imagina. Ah, fora a outra contínua também, que eu esqueci de explicar, que a Venus Luquier tem uma outra contínua, que como eu havia dito, ela é um cross, né? Ela é um cross da primeira Luquier. Ou seja, todo cross sempre vai ganhar 2k ou uma quantidade de power por ter uma outra carta com o mesmo nome, tipo, com uma evolução anterior, digamos assim, aquela, que nem a dela. Se você tem uma carta com Silverthorn, Dragon Tamer, Luquier na sua Soul, ela vai ganhar 2k. Ou seja, se você der raid sobre ela, ou no caso você der raid e colocar ela na Soul, que é uma coisa bem fácil de fazer, ela vai ganhar 2k a mais. No seu turno e no turno do oponente, ela sempre vai ficar com 13k, sempre, ok? Ela vai perder o 13k se você puxar outra Luquier para retaguarda. Só. Se você tiver uma Luquier e puxar essa Luquier, cara, ela perde os 2k, ok? Agora vamos para os strides, né? Que aqui temos o Lune Square Impact Clifford, ok? Que a habilidade dele é o seguinte: quando ele ataca o ataque acertado, quando ele ataca a Vanguard e ele acerta, você escolhe um G2 ou menor da sua Soul e chama na retaguarda. E até o final desse turno, essa unit vai ganhar 2k. Ele é aquele stride básico de ataque, acerta, chame. O ataque acerta da power, ou ataque acerta, levanta. No caso dele é chamada Soul. Ok? Temos aqui também, agora vamos para estrela do nosso show, né? Do show desse circo, que é a Silverthorn Dragon Master Mystic Luquier. A habilidade dela é o seguinte: ela é uma ativável, mas você pode ativá-la uma vez por turno, ok? Escolha 2 das suas retaguardas e coloque elas na Soul. Se você tiver um Heart com Luquier no nome, você dá Soul Charge 2, escolha 2 Silverthorns da sua Soul e chama na sua retaguarda. Voltando aqui, como eu havia dito, ela é uma carta que comba muito bem com o Pirate Lion. Agora você imagina fazer o seguinte combo. Beleza, chama ela, você já tem 2 Elmas no seu campo. Você vai mandar as 2 Elmas, né? Puxa, manda umas Elmas, já que ela é uma ativável. É uma automática. E como ambas são quando você coloca na retaguarda, você pode ativar as 2, né? Porque não tem uma sequência. Ambas têm o mesmo time, então você pode ativar assim. Você vai fazer tipo aquela mesma coisa se você tiver o Upright Lion na sua retaguarda. Você vai fazer a mesma coisa. Você ativa de uma Zelma, filtra com a Irina, puxa a Irina de novo, né? Mais 3k. Mais 3k por ter puxado as esquece. Você puxou as 2 Elmas. Por cada Zelma que você puxou, que você trocou no caso, ele vai ganhar 6k. Aí você vai ativar as habilidades das 2 Irinas. Lembra que eu falei no começo, né? Às vezes você se embola com o próprio combo. Aí você vai ativar a habilidade das 2 Irinas. Manda uma Irina, das 2 Elmas. Manda uma Irina, puxa a Irina, filtra. Aí a outra Zelma, manda a Irina, puxa a Irina, filtra. Dessas 2 mandadas, 2 vezes que você mandou a Irina pra Soul, ele vai ganhar mais 6k. Ou seja, basicamente nessa brincadeira de troca-troca com a Mystic Luquier, 12k basicamente de graça pro leão. E aí que entra também a formação com stand, que vai deixar o seu oponente tipo, puta que pariu, se ele puxar um stand, eu vou me full, né? Então, é basicamente isso. Essa foi a minha análise de deck. Ah, só pra lembrar, esqueci de explicar pra quem não sabe como é que funciona o stride. Você vai descartar uma quantidade de cartas da sua mão que tem que somar grade 3, pode ser 3G1, 1G1, 1G2 ou 2G2, ou 1G3, tem que somar 3 e descartar e dar stride. No final do turno, a sua carta em stride sai do campo virada para cima, ok? Bem, essa foi a minha análise de Peilimon, mais especificamente do subclã de Silverthorn. Peço de novo desculpa pro Hudson por não ter feito da Farah, mas eu vou dar um jeito, né, de fazer esse deck e um dia eu vou postar, ok? Porque eu fiquei de fazer e quando eu faço promessa, eu vou cumprir. Bom, obrigado por assistirem. Obrigada
por assistirem o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha análise sobre Pale Moon. E até o próximo vídeo. E curtam também lá a nossa página. Se você gostou, dá um like no nosso videozinho aqui. Ok? Até a próxima!